Olá pessoal, bem-vindo ao canal, sou o professor Antônio, Tony Santos, como vocês estão vendo aí. Mas eu estou passando aqui para a gente ver algumas propriedades dos determinantes, que foi o último assunto que a gente falou. Então, existem alguns cálculos, algumas observações, tem algumas características dos determinantes de uma matriz que permite você fazer o cálculo de forma bem rápida, sem precisar desenvolver o cálculo mesmo com aqueles métodos de Sarri e tudo mais, até do Laplace, etc e tal. Então, como é que a gente vai fazer isso? Quando acontecer do determinante aparecer, a matriz aparecer com certas características, certo? Então, aqui tem as propriedades, tá? Essas propriedades dos determinantes. Então, aqui, propriedade do determinante. Primeiro, se uma matriz possui uma fila nula, ou seja, só de zeros, então seu determinante é igual a zero. Olha aqui a letra A. Se a matriz A, tá vendo? Essa segunda linha é toda de zero. Então, não precisa nem calcular esse determinante. Vai ser zero. Aí você vai dizer, professor, e se fosse a primeira linha? Também, não importa. Qualquer uma das linhas que aparecer, se for toda de zero, o determinante é zero. E também, ó, se for coluna, poderia estar tudo aqui positivo, mas essa última coluna só de zero, ou só do meio, só de zero. Está falando de fila, tá vendo? Então a fila pode ser linha ou coluna. Então qualquer matriz que tenha uma fila de zeros, o determinante é zero, não perca tempo calculando esse determinante, ok? Segunda propriedade, se uma matriz possui filas iguais, essas filas iguais têm que ser paralelas, tá, gente? Então também o seu determinante vai ser zero. Eu vou ilustrar aqui para vocês verem. Ora, veja só aqui nesse exemplo, né? Veja só esse determinante aqui, 2 menos 1, 2 e menos 1 também. Então, qual vai ser esse determinante? Se você perceber, quando a gente multiplicar a diagonal principal aqui, vai ficar quanto? Menos 2, né? Certo? Vai ficar menos 2 menos o quê? Quando você multiplicar a diagonal secundária, tá vendo? Vai ficar quanto? Menos 2. Só que aí vai dar o quê? Menos 2, menos vezes menos dá mais. Qual o determinante? Zero. Então não precisa fazer esse cálculo. Se você percebeu que ela se repete a fila, pronto. Ah, professor, mas daí ficou muito óbvio. E se fosse uma matriz de ordem 3? Pronto, a gente vai fazer um caso aqui. Veja só aqui, ó. 2, 1 e 3. Aqui eu tenho 4 menos 1, 5. E vou repetir aqui, 2, 1 e 3, tá? O que acontece é que essa fila de cima ficou igual à fila de baixo, certo? Então, só para a gente aproveitar aqui, eu vou ampliar aqui essas duas como o Sarri ensinou, né? 2 e 1, 4 e menos 1, 2 e 1. E vou traçar, conforme o Sarri falou, né? A diagonal principal, tá vendo? E suas paralelas, aqui, né? Pronto, aí a gente vai ver o produto dela. Vai ficar quanto aqui? Vamos lá? 2 vezes 3 vezes menos 1, menos 6, né? Isso. 1 vezes 5 vezes 2, mais 10, ok? Mais 10. E aqui eu tenho 3 vezes 4, 12, né? Então eu tenho 12. Isso menos o de cá. Agora eu vou pegar aqui as diagonais secundárias e suas paralelas, não é isso? Não foi isso que Sarri ensinou? Perfeito. Então vamos lá. Vamos pegar esses números. 2 vezes menos 1 vezes 3 dá menos 6, né? Aqui no parêntese. 1 vezes 5 vezes 2 dá mais 10, né? E 3 vezes 4 vezes 1 dá mais 12. Perceba que o que tem na soma de cá tem na soma daqui, da direita. Então o que acontece? Aqui vai dar o quê? Vai dar 22 menos 6 dá 16. Só que aqui vai dar o quê? 22 menos 6, 16. E 16 menos 16 é zero. Não importa, se tem duas filas iguais, sempre vai dar o valor do determinante zero, tá bom? Então fica aí essa dica para você não perder tempo. Terceiro caso aqui, ó. Se uma matriz possui duas filas paralelas em que uma é múltiplo da outra. Então, também nesse caso, o seu determinante é zero. Também eu não coloquei esse caso aqui, mas vamos ver para ilustrar aqui. Deixa eu apagar essa lousa aqui rapidinho. Ora, apagando aqui a lousa. Pam, pam, pam. Então vamos ver esse caso. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo que se numa matriz você tem um determinante de... Vou colocar uma matriz de ordem 2, tá bom? 2 e 3. Aqui embaixo eu tenho 4 e 6.
que acontece? Aqui não só as duas colunas, ou melhor, as duas filas, são proporcionais, né? Ou seja, essa fila de baixo é proporcional à de cima, ou seja, é o dobro, né? Percebe? 2 e 3 aqui é 4 e 6, é o dobro. Então, se você olhou, percebeu que aqui é 4, aqui também dobrou aqui, certo? Triplicou aqui, triplicou. Vai dar zero determinante. Aqui vai dar 6, 2 vezes 6, 12, 4 vezes 3, 12, vai dar zero. Não tem jeito. Se você perceber que numa matriz, né? Por exemplo, aqui tem uma outra, né? 1, 2, 3, menos 1, 4 e menos 5. Aqui tem 2, 4, 6. O que acontece? Você está vendo que essa fila de baixo é o dobro da de cima. Tá? Ah, mas se a fila não fosse assim, fosse 3, 6 e 9, era o triplo, né? É proporcional. Se for proporcional, pode colocar lá o determinante é zero. E se pedir uma justificativa, diz a fila 3, a linha 3 é proporcional à linha 1, ok? É só essa a justificativa que você vai ter que dar, certo? Continuando aqui com as propriedades, propriedade número 4. Deixa eu posicionar aqui, enquadrar para vocês visualizarem melhor. Se uma matriz possui uma fila que é a soma de outras duas, o seu determinante é zero. Ou seja, é quando uma fila é a combinação linear de outras duas. Eu coloquei aqui esta matriz, mas veja, não é fácil perceber não. Mas você está olhando aqui, se você olhar aqui, esse 3 do meio é a mesma coisa da soma de 1 com 2. Percebeu, né? Aqui tem uma soma, 1 mais 2 dá 3. Se você verificar em todas as, assim, verticalmente agora, né? Ou seja, o elemento do meio é a soma dos dois da ponta. Aí você vai ver repetindo na linha de baixo. 5 é a soma, também. 1 é a soma de menos 3 mais 4, também é. Então, o determinante dessa matriz é zero. Fica como exercício para vocês fazerem. Desenvolve aí o teorema, o método de Sarri, e você vai ver que realmente é válida a propriedade, certo? Propriedade 5. Se você multiplicar uma fila de uma matriz por um número real K, um número qualquer, número real, o seu determinante fica também multiplicado por este K. Olha aqui, ó, um exemplo. Aqui é um exemplo. Se você tem essa matriz A, quando multipliquei 2 vezes 4, 8, menos vezes menos dá mais, 1 vezes 3 é 3, 8 e 3, 11. O determinante de A é 11, certo? Se você for fazer o exercício, você vai ver. Agora, aqui embaixo eu coloquei uma outra matriz, em que peguei só uma fila e multipliquei por 2, ó, 2 vezes a primeira linha. Peguei uma fila, poderia ser a segunda, poderia ser uma coluna, não importa. Eu peguei uma fila só uma fila, tá, gente? E se você dobrar, ou triplicar, ou quadriplicar, multiplicar por um valor qualquer, o que acontece? O valor do determinante também vai sofrer essa mesma alteração. Só uma fila, se você dobra uma fila, dobra o determinante. Se você triplica uma fila, triplica o determinante. Não são todas as filas, não, uma só. Se você fizer isso com uma fila só, você já vai ver que aquele múltiplo também vai incidir sobre o determinante daquela matriz, ok? Continuando aqui, eu tenho mais algumas propriedades. Propriedade número 6. Se uma matriz quadrada A, se ela for multiplicada, agora todas as filas, tá? Por K. Você pega todas as filas, ou seja, todas as colunas, ou então todas as linhas de uma matriz. Então você pega ela em linha ou em coluna. Mas o fato é que se a matriz quadrada A for multiplicada por este número real K, o seu determinante será multiplicado por K elevado a N. Essa aqui eu não coloquei exemplo, então preciso demonstrar, né? Então vou colocar aqui uma matriz, a matriz A, que é igual a menos 3, 1, menos 4 e menos 2, tá bom? Eu sei que o determinante de A vai ser quanto? 3 vezes 2 é 6, 6 menos 4, que menos vezes menos dá mais, tá, gente? 6. Menos 4 vai dar 2, ok? Agora, se eu pegar toda a matriz A e se eu fizer assim, né? 3A, ó, 3A. Lembra como é que multiplica uma constante por uma matriz? Gente, eu deixei lá em cima, né? Me perdoe. Aqui. Então, eu peguei a matriz A, escrevi menos 3, menos 2, 4 e 1. Tá repetindo. Então, o determinante de A vai ser o quê? 3 vezes 2, 6. Menos vezes menos dá mais. 6 menos quanto? 4 vezes 1 é 4. 6 menos 4 é 2. Aí eu sei, certo? Agora, lembra como é que multiplica
uma constante, né? Um número real por A, você pega esse número e multiplica por todos os números. Então vai ficar como? Vai ficar, ó, 3 vezes 3 dá menos 9, 3 vezes 1 dá 3, 3 vezes 4, 12, e 3 vezes menos 2 dá menos 6. Ok? Quanto que vai dar esse determinante? Vai dar 8, porque vai dar, ó, 2 elevado a 3. Por que elevado a 3? Melhor, 2 elevado ao quadrado, então vai dar 4, melhor dizendo. Por que vai dar 4? Porque, melhor, 3 elevado a 2 elevado a k, porque é uma matriz que está multiplicando por 3, isso. Me desculpa, gente. 2 vezes o determinante vezes k a n, no caso k a n. N no caso aqui, n ao quadrado, né? Então, k é o número que eu estou multiplicando, tá? Então, vai estar 2 vezes 3 ao quadrado. Bom, 2 vezes 3 ao quadrado vai dar 9, né? Então, vai dar 18. Mas vamos verificar? Ora, 9 vezes 6, 54. Isso vai ficar positivo, porque menos vezes menos dá mais, né? Menos 12 vezes 3, 36. Ok? Multipliquei aqui. 54 menos 36, 18, bateu, tá vendo? Então, o que acontece, ó, como está falando aqui, ó, se uma matriz quadrada for multiplicada ela inteira por um número real k, então o determinante dessa outra matriz que você multiplicou vai ser aquele número que você tinha multiplicado por esse k elevado a n. Esse n é a ordem da matriz, certo? Por exemplo, a matriz 2, por isso que eu coloquei 2 ali, ó, k ao quadrado, 3 ao quadrado. Se fosse uma matriz de ordem 3, seria 3 ao cubo, né? Então, é mais ou menos isso aí. A sétima propriedade, o determinante de uma matriz quadrada, ele é sempre igual ao da sua transposta. Então, se você tem duas matrizes, né? Melhor, tem uma matriz quadrada A. Aí você tem essa matriz quadrada A, e aí você tem, por exemplo, essa matriz aqui, ó. A é igual 2, 3, 1 e 4. O determinante de A, vou botar B aqui, vou colocar a transposta aqui. A transposta, né, é quanto? É só trocar a linha, né? 2 assim, 3 assim, 1 e 4. Ora, o que é que determinante de A? 2 vezes 4, 8. 8 menos 3, 5. Certo? E det de A transposta é quanto? 2 vezes 4, 8. 3 vezes 1, 3. Então, 8 menos 3, 5 também. Então, dá o mesmo valor, tá certo? Se você vai calcular o determinante de uma matriz e lá pede assim na questão, no final calcule o da transposta. É a mesma coisa da matriz que é dada. Se for uma matriz quadrada, então não precisa você perder tempo, já vai no valor. Se você já sabe o valor do determinante daquela matriz, não precisa fazer o cálculo da matriz do